aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias do pães sem fermentos. E havendo prendido, e encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da ponta guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te, põe as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. E Pedro tornou a si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria e João, que tinham por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro com gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: esta está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram e viram e se espantaram, e acenando-lhe ele com a mão para que calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém, amada igreja? Glórias a Deus, aleluia. Pode se assentar, amada igreja, amém? Glórias a Deus, aleluia, né? A palavra do Senhor aqui vai nos dizer, né, a respeito da prisão e a libertação de Pedro, né? Vai falar muito de intercessão, de oração. Intercessão, aleluia, glórias a Deus. Eu peguei uma colinha aqui, né? Diz: a intercessão é o ato de orar, clamar ou suplicar a Deus. É um favor por outra pessoa, agindo com medida e colocar-se no lugar do outro, numa guerra espiritual, buscando a vontade de Deus. Glórias a Deus. É uma guerra espiritual, né? A gente se colocar no lugar de outra pessoa, é a gente pegar a situação, o problema, a dificuldade de alguém e apresentar ao nosso Deus, né? E a gente também trazer do nosso Deus e levar para quem precisa também. Essa palavra é muito forte, abençoada, que vai dizer que havia um grande povo, enquanto o servo do Senhor estava ali na prisão, não parava de orar, não parava de interceder pela vida de Pedro enquanto estava na prisão. A palavra diz que Herodes, ele vai começar a perseguir a igreja do Senhor. A igreja estava começando a ser perseguida, e ele mata Tiago ao fio da espada. E ele, não se contentando com isso, porque estava bom aos olhos dos judeus, ele decide continuar perseguindo a igreja do Senhor. Vai mandar 4 quartetos de soldado prender Pedro também na prisão. Não só leva Pedro até a prisão, mas manda colocar Pedro na prisão máxima, no lugar mais seguro que tinha. E ali tinha 4 quartetos de soldado aonde Pedro estava. Tinha um pouco no começo da porta, um pouco mais adiante. E Pedro, só não se contentando com isso,
tinha mais 2 amarrados com Pedro ali com as algemas, né? A palavra diz, glórias a Deus. E Pedro, ele está em um lugar de humilhação, preso a 2 soldados, mas enquanto Pedro está ali preso naquela prisão, há uma grande multidão de crentes, cheio da presença do Senhor, dentro da casa da irmã Maria, não parando de orar, não parando de buscar, intercedendo pela vida do seu líder, do servo do Senhor. E é assim que nós temos que fazer também, independente da situação, gosta de nós ou não gosta, queira nosso bem ou não queira, fale bem, fale mal, seja conhecido ou desconhecido, a gente temos que interceder, porque o Senhor diz que a gente temos que interceder para todos os homens na face da terra. Aleluia, glórias a Deus. E Pedro naquela prisão, a palavra vai dizer, né, meus irmãos, que enquanto ele está ali, glórias a Deus, vai bater sono em Pedro. Qual de nós, se estivesse preso numa prisão e sabendo que no dia seguinte a gente iria morrer, a gente ia ter sono para dormir, a gente não ia conseguir dormir porque a gente sabia que iria morrer no dia seguinte? Mas quem tem, aleluia, a presença do Senhor não se preocupa com nada, ainda se isso for causar a sua morte, ele sabe que o Senhor está no controle de tudo, porque aquele que serve verdadeiramente o Senhor, quando ele morre, ele não perde, mas aleluia, glórias a Deus, ele ganha. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, porque o Senhor, ele se alegra na morte do justo, dos santos, né, meus irmãos? E fica triste na morte do ímpio, daquele que não serve a ele. E Pedro, ele está ali preso com algemas, naqueles soldados, bate o sono, Pedro dorme, e a palavra diz, né, que deitou, acordou e dormiu porque o Senhor sustentou. E quem estava sustentando Pedro naquela prisão também era o próprio Deus. Pedro não se abateu, Pedro não ficou preocupado, porque ele sabia que ele era servo do Senhor, independente da situação, o que viria a acontecer, tudo era para a glória do Senhor. Aleluia. E a palavra vai dizer que o anjo do Senhor vai chegar naquela prisão, vai ter um grande clarão naquela prisão, tudo vai se acender. Pedro acorda e o anjo do Senhor diz para Pedro: levanta, calça a sandália, se veste, coloque a túnica sobre as suas costas e siga-me. Quando a Bíblia diz que é o anjo do Senhor, glórias a Deus, não se trata de um anjo qualquer, se trata do próprio Deus, porque quando fala o anjo do Senhor, é uma teofania, o próprio Deus se manifestando em uma imagem visível para quem vê, sabe que é o próprio Deus que está agindo, que está fazendo, que está libertando, que está curando, que está dando livramento. Aleluia, glórias a Deus. E o anjo do Senhor aparece ali, manda Pedro, aleluia, se vestir e colocar a sua capa sobre a sua costa e seguir a ele. Porque nos dias de hoje, quantas pessoas vai fazer uma coisa, vai fazer outra, e diz: Senhor, eu vou fazer isso, me acompanha. Senhor, eu vou fazer aquilo e me acompanha. Mas o correto é a gente dizer: Senhor, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for comigo, eu te seguirei e tudo vai dar certo. Porque quando a gente fala para o Senhor seguir a gente está colocando o Senhor como segundo plano, como alguém para fazer a nossa vontade, mas não tem que fazer a nossa vontade, é nós que tem que fazer a vontade do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo. E a palavra diz que quando o anjo chega naquela prisão, que Pedro começa a seguir ele, aleluia, glórias a Deus, os soldados que estão amarrados juntamente com Pedro nem vai perceber, porque a palavra diz que as algemas caem das mãos de Pedro. Ele começa a seguir aquele anjo, e ele vai ultrapassar aqueles soldados que estão na frente, vai ultrapassar aqueles que estão mais adiante, e ele vai passar por aquela porta de ferro. Grandioso Deus, aleluia, porque aquela porta grande de ferro era impossível Pedro abrir e passar. Mas quando é o Senhor que está no controle, meus irmãos, as coisas acontecem diferentemente de tudo que a gente imagina, para a gente saber que é Ele que faz, não é nós que fazemos. Aleluia, glórias a Deus. E quando Pedro está seguindo aquele anjo, a palavra diz que a porta vai se abrir por si mesmo. Pedro não coloca a mão, ninguém coloca a mão, ninguém vem resgatar Pedro, mas é a porta de ferro que se abre por si mesmo, porque o anjo do Senhor está na frente de Pedro. E quando o anjo do Senhor está contigo, que ele está na frente, você acompanha, é ele andando, você acompanhando, o milagre acontecendo, é ele andando, você acompanhando, é porta se abrindo, é ele andando, você acompanhando, o Senhor fazendo o milagre na vida do seu familiar, é ele andando, você acompanhando. E aqueles que estão presos em cadeias espirituais, em cadeias físicas, são libertos, porque estão acreditando que é o Senhor que está
está no controle de tudo. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pedro não precisou levantar uma mão para abrir aquelas portas, meus irmãos. Ele apenas seguiu o anjo do Senhor e ela abriu por si própria aquela porta. E a Bíblia diz que quando ele passa essas portas, quando ele está na rua, o anjo do Senhor vai se apartar dele. E Pedro cai em si porque ele estava achando que era uma visão que ele estava tendo. Mas quando Pedro começa a perceber que aquilo era verdadeiramente o Senhor que estava fazendo, ele vai dizer: aleluia, glórias a Deus, que ele tinha uma certeza que foi o Senhor que enviou o seu anjo para livrar ele da mão de Herodes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Herodes estava perseguindo a igreja do Senhor. Herodes matou um a fio da espada e prendeu o outro para matar no outro dia. Mas ele mal sabia, aleluia, glórias a Deus, que tinha um povo intercedendo pela vida de Pedro na casa da irmã Maria. Herodes tentou acabar, aleluia, com a liderança da igreja, mas ninguém pode acabar com a igreja. Mal nenhum pode contra a igreja, nenhum mal prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E Pedro, quando ele sai daquela prisão, aleluia, glórias a Deus, que ele percebe que não é a visão, que ele vai reconhecer que foi o Senhor que deu livramento. Ele começa a ir em direção à casa da irmã Maria. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro chega ali na casa da irmã Maria, não vai ter um portão de ferro como tinha naquela prisão, mas vai ter um portão simples de madeira que qualquer um poderia abrir. Mas Pedro não consegue abrir aquele portão. Quando Pedro chega naquela casa, a Bíblia diz que ele começa a bater no portão. Toque, 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 toque. O povo não ouve porque o povo está insistindo, está clamando, está intercedendo pela vida do servo do Senhor. E Pedro está no portão batendo, toque, 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 toque. Mas enquanto eles estão ali buscando fervorosamente pelo servo do Senhor, a Bíblia diz, aleluia, que tem uma pessoa lá dentro que está com seus ouvidos atentos, uma menina por nome de Rude. E aquele que tem os seus ouvidos abertos para as coisas do Senhor, independente se está na multidão, ele consegue perceber e ver a diferença quando o Senhor fala com ele. Porque certa vez Samuel, o Senhor estava chamando ele e ele não respondia. E depois, quando ele tinha uma certeza, ele vai falar: Senhor, eis-me aqui. Aleluia, glórias a Deus. E aquela menina está com seus ouvidos atentos, enquanto todo mundo está ali intercedendo pelo servo do Senhor. Ela ouve um batido naquele portão. E quando ela sai naquele portão, a Bíblia diz que Pedro está batendo, insistindo naquele portão, toque, 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 batendo. Pedro não precisou abrir o portão, aleluia, da prisão, mas Pedro vai precisar que alguém abra aquele portão para ele entrar. Sabe por quê? Porque aquilo que é impossível para mim é possível para o nosso Senhor. Aquele portão de ferro era impossível para Pedro abrir, mas para o Senhor não é impossível. O Senhor abriu e Pedro não precisou colocar a sua mão e ele saiu. Mas quando Pedro chega na casa da irmã Maria, ele reconhece que ele é homem falho e alguém precisa abrir o portão para ele entrar, porque ele está batendo e insistindo e não consegue abrir. E ali o Senhor mostra para ele: Pedro, aquilo que é impossível eu faço, mas o que é possível para você, insiste. É o Senhor dizendo para mim e para você: o que é impossível, não se preocupa, que eu estou no controle e vai acontecer se for a minha vontade. Mas aquilo que é possível, insiste, continua insistindo, porque se for da minha vontade vai acontecer. Queira o inimigo ou não queira, vai acontecer, porque o Senhor, aleluia, glórias a Deus, Ele é aquele que promete e cumpre na minha e na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E essa menina por nome de Rude, quando ela sai do lado de fora, ela vai ver Pedro naquele portão. E quando ela vê que é Pedro, a Bíblia diz que ela fica tão feliz, amada igreja, que ela não consegue abrir aquele portão para Pedro. A felicidade é tão grande no coração daquela menina ao ver o líder dela ali no portão, que ele não estava morto, que a intercessão daquele povo valeu a pena pelo livramento do servo do Senhor. A felicidade é tão grande no coração dela que ela não consegue abrir aquele portão. A atitude que ela tem é voltar para trás correndo, enquanto aquele povo continua intercedendo. Ela está gritando: é Pedro, é Pedro, é Pedro, e o povo não dá ouvido, porque está ali intercedendo pela vida do servo do Senhor. E ela continua gritando: é Pedro, é Pedro, é Pedro. Mas vai chegar alguém que vai dizer para ela: menina, você está fora de si, não está acreditando. Ele está
está tão ali empolgado na intercessão que não dão ouvido para o que aquela menina vai dizer, porque apenas era uma criança. Mas a palavra do Senhor diz que Ele usa as coisas pequenas também para confundir as grandes. E aquela menina no portão ouvindo a voz de Pedro, quando ela entra, depois eles decidem sair para fora para confirmar se era Pedro mesmo. E a Bíblia diz que quando ele sai para fora, que vê Pedro naquele portão, eles vão ficar ali apavorados, eles vão começar a fazer barulho, mas Pedro vai acenar com as mãos e dizer para eles ficarem calados, porque estavam sendo perseguidos. Pedro vai contar para eles como foi que o Senhor livrou ele daquela prisão. Aleluia, glórias a Deus. É o poder da intercessão, amada igreja, é o poder da oração. Oração é alimento, oração é a ponte que nós temos com o nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus, oração. Muitas pessoas oram por libertação, por cura, por salvação, por uma porta de emprego, mas a intercessão é diferente. É quando a gente deixa de pensar em nós, é quando a gente esquece do nosso umbigo, é quando a gente não se preocupa com quem está dentro de casa, é quando a gente não está nem aí se está faltando alguma coisa. A gente, aleluia, chama a responsabilidade do nosso irmão e ali leva e apresenta até o Senhor aquela situação, a dificuldade, a enfermidade, a necessidade do nosso irmão, porque hoje em dia o que mais acontece é só olhar para mim. É como naquele tanque de Betesda, quando aquele povo estava ali, era o primeiro que sarava da primeira enfermidade. Talvez era um lugar de muita dor, mas um lugar de egoísmo também, porque era só o primeiro que conseguia o seu milagre. Mas quando Jesus chega, Ele não olha se é o primeiro, se é o terceiro, se é o último, Ele faz e pronto, e acabou. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo. Aleluia, Jesus. E a intercessão teve um grande valor na vida de Pedro, meus irmãos, porque a intercessão, ela é muito forte. A gente não temos que olhar se é inimigo, se é parente, se é desconhecido. A gente temos que interceder, porque a intercessão, ela tem resultado. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela diz para mim e para você lá no livro de Gênesis, que Abraão, ele vai interceder por aquele povo de Sodoma. Ele vai dizer: Senhor, se tiver 50 naquela cidade, o Senhor livra. E o Senhor vai dizer: não tem 50, Abraão. E Abraão vai dizer: Senhor, se tiver 45, o Senhor livra. O Senhor vai dizer: não tem 45, Abraão. Se tiver 40, o Senhor livra. Senhor, não tem 40, Abraão. Se tiver 30, o Senhor livra. Não tem 30, Abraão. Senhor, se tiver 20, o Senhor livra. Abraão, não tem 20. Pela última vez ele vai dizer: Senhor, se tiver apenas 10 naquela cidade, o Senhor livra. Se tiver santo, justo naquela cidade, pelo menos 10, o Senhor livra. E o Senhor vai dizer para Abraão: não tem 10, Abraão. E o Senhor sai, se retira. Mas o Senhor, aleluia, vai fazer naquela cidade, vai salvar Ló e as suas 2 filhas, porque era para a mulher também ser salva. Mas olhou para trás, parou, virou estátua de sal. Aquele que para, aquele que desiste, aquele que olha para trás, não alcança as bênçãos que o Senhor tem para a vida dele. Independente das circunstâncias, independente do vento, do dia mau, a gente tem que continuar acreditando, porque o Senhor é aquele que cuida de mim, de você no dia bom, mas é aquele também que segura na minha e na sua mão no dia mau. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Moisés também vai interceder por aquele povo, quando estava, aleluia, na rebeldia, pecando, fazendo ali deuses de ouro, pecando contra o Senhor. E Moisés vai interceder por aquele povo, aleluia, glórias a Deus, porque estava pecando contra o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, Deus santo, Deus de poder e glória. Lá em Mateus também, aleluia, no seu capítulo 5, versículo 44, vai dizer: eu vos digo, porém, amais vós os inimigos, bendizei o que vós maldizem, fazei bem aos que vós odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que seja filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz que o sol levante sobre a cabeça dos bons e dos ruins, faz com que a chuva caia sobre o justo e sobre o injusto. É o Senhor dizendo que a gente tem que amar o nosso inimigo, que a gente tem que orar também pelo nosso inimigo, porque muitas das vezes vai perseguir a mim, vai perseguir a você, e a gente não tem força, porque está vendo que está
está perseguindo a mim e a você, mas a palavra do Senhor diz que a gente também tem que orar pelos nossos inimigos, aleluia, glórias a Deus, por aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz que o sol ele sai sobre a cabeça do bom e sobre a cabeça do ruim. A Bíblia diz que a chuva cai sobre a cabeça do justo e do injusto. Com outras palavras, é o Senhor dizendo: o sol nasce para todos, a chuva cai em cima de todos, eu não faço acepção de ninguém, eu amo a todos, sabe? Vocês que têm que saber quem me quer e quem não me quer, porque o Senhor, ele deixa crescer junto o joio e o trigo, é o Senhor que separa depois, porque muitas pessoas querem fazer aquilo que é para o Senhor fazer, quer separar o joio do trigo, e é necessário que os dois cresçam junto. É o Senhor, aleluia, glórias a Deus, que vai separar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E diz: pois se amardes o que vos ama, que galardão tereis? Não faz isso os publicanos também o mesmo? E se saudeis unicamente os vossos irmãos, que fazei demais, não fazem os publicanos também? É Jesus dizendo, aleluia, glórias a Deus, na sua palavra, que se eu amar a minha família, os meus filhos, minha esposa, minha mãe, meu pai, isso é normal, os publicanos também faz. Agora aquele que fala mal de mim, aquele que me persegue, aquele que quer me ver morto, aquele que deseja o mal para mim, isso é difícil, mas é o que o Senhor nos ensina, que nós temos que amar aquele que nos odeia, porque se nós não amar, a gente está igual aos publicanos também. Temos que amar aquele que nos odeia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a intercessão ela faz, aleluia, glórias a Deus, toda a diferença na vida daquele que acredita. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo 2 vai dizer: admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. É o Senhor dizendo, aleluia, glórias a Deus, através da vida de Paulo, que a gente temos que fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, por todas as nações, por todas as autoridades, porque as autoridades, a palavra diz que elas são constituídas por Deus, independente se a gente gosta de lado A, se lado B, a Bíblia diz que a gente temos que interceder pela vida deles, para que a gente tenha uma vida sossegada, para que a gente tenha uma vida tranquila. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor quer que todos se salvem, o Senhor quer que todos ouvem a palavra, mas nem todos querem ser salvos, nem todos querem ouvir a palavra de Deus. Muitos preferem perder a sua vida, como um cantor que tem aí, quando eu era do mundão, que eu gostava de samba, ele falava que para o céu ele não queria, porque chegasse no céu ele não queria ficar tocando arpinha, não queria ficar adorando. Mal ele sabe do que ele está falando, né, meus irmãos? Mas a gente, aleluia, glórias a Deus, que insiste, aleluia, a servir a Deus, porque a gente ama, porque é um privilégio. Quantos estão lá fora achando que é privilégio servir o inimigo, que é privilégio perder noite, que é privilégio beber, sair para onde quer? Isso não é privilégio nenhum. Eu acredito que muitos aqui já passou por isso, eu também, e eu me esforçava, eu perdia noite de sono, saía para a noitada e agradava o inimigo. Então por que eu não tenho que me esforçar para dar o melhor para o meu Senhor? Aleluia, glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo. E aqui ele diz mais, lá no versículo 8, diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando tuas mãos santas, sem ira e sem contenda. É o Senhor dizendo: quero que todos, eu, você, nós, o povo dele, levanta a sua mão sem ira, sem contenda, e ore pelos homens, e ore pelas nações, por todas as pátrias, pela nossa família, pelos nossos inimigos, por todo o que precisar de intercessão. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o versículo, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor colocou no meu coração aqui, que falou fortemente, está lá em Romanos, aleluia, glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em Romanos 8, 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor diz, aleluia, que o Espírito Santo, aquele que o Senhor fez uma promessa que não nos deixaria só, que não nos deixaria órfão, Ele é o nosso amigo fiel, o nosso consolador, que pega a nossa tristeza, que pega a nossa fraqueza, que pega a nossa necessidade e leva até o nosso Deus, apresenta até o nosso Senhor, porque muitas das vezes eu e você não sabemos orar, não sabemos pedir, mas o próprio Deus, Ele sabe a intenção do Espírito e Ele sabe a nossa necessidade. É por isso que Ele permite que o Espírito Santo leva com gemido inexprimível até Ele a minha e a sua necessidade. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não precisa se abater, não precisa desanimar, não precisa achar que não vai acontecer, porque, aleluia, aqui houve um grande milagre na vida de Pedro. Aquela prisão era impossível Pedro sair dali sozinho. Se alguém fosse para tirar Pedro dali, tinha que, aleluia, combinar, tinha que entrar lá dentro, tinha que passar por aqueles soldados, tinha que abrir aquela porta, tinha que tirar o gema de Pedro, tinha que pegar Pedro, tinha que sair com Pedro. E quando o anjo do Senhor chega até Pedro e fala para ele se vestir, colocar as sandálias e colocar a túnica, é o Senhor dizendo para Pedro: pega tudo que é seu e saia daqui. Você não vai deixar rastro, você não vai voltar para trás, isso não te pertence, eu estou contigo. Saia pela porta da frente, porque Pilatos achou que ia sair com Pedro dali daquele lugar para tirar a vida dele, mas o anjo do Senhor deu livramento na vida de Pedro e ele saiu pela porta da frente para um lugar de honra. E aquele que serve a Deus, independente das circunstâncias, independente da situação, o Senhor não permite que eu e você saia pelas portas do fundo de cabeça baixa, envergonhado, mas Ele permite que as circunstâncias acontecem. Ele nos livra na pior situação, para que quando eu e você vier sair, nós saia pela porta da frente para o lugar de honra, não para mim, não para você se mostrar, mas para mostrar que há um Deus vivo na minha e na sua vida, e toda a glória nós temos que dar para o nosso Deus, porque Ele é Deus de Pedro. Ele não permitiu que Tiago vivesse, mas Tiago, aleluia, glórias a Deus, ele morreu, sim, mas só que ele, aleluia, glórias a Deus, morreu com o Senhor. Então ele não perdeu, ele ganhou. Mas Pedro, ele passou por aquele processo porque era um propósito na vida dele. E assim é o Senhor, faz na minha e na sua vida. Tem um que recebe uma coisa, tem um que recebe outra. Muitas das vezes tem a mesma situação, mas vai acontecer diferentemente na minha e na sua vida. Muitas das vezes nós estamos vivendo a mesma coisa, mas vamos enxergar de maneira diferente, porque o Senhor dá uma visão para você de um jeito, dá uma visão para mim diferente. O Senhor, Ele te livra de um jeito, me livra de outro. O Senhor faz na sua vida de um jeito e faz na minha de outro. O importante é eu me alegrar com a vitória do meu irmão, é eu ficar feliz com a vitória do meu irmão, porque, aleluia, glórias a Deus, muitas das pessoas, quando vê um irmão se alegrar, conquistar, ser liberto, ser salvo, conquistar algo na vida, essa pessoa pode até mesmo ficar feliz, mas não quer que ela seja mais do que ela. Mas o Senhor tem algo para ti e tem algo para mim. Eu fico feliz com a sua vitória e você fica feliz com a minha. E aquele que acredita no Senhor, independente da situação, o Senhor te livra de todo mal. O importante é você continuar acreditando, intercedendo pela nossa família, mas principalmente intercedendo pela vida daqueles que estão perdidos lá fora, que, aleluia, glórias a Deus, estão precisando da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nosso Deus, Ele venha nos dar mais força, que o Senhor nosso Deus venha nos capacitar mais, para que nós não venhamos medir esforços para a gente, aleluia, interceder pela vida de qualquer um que seja, sem ira e sem contenda. Nós levantamos a nossa mão e oramos por qualquer um que precisa de oração. Amém, amada igreja? Essas são as palavras que o Senhor me deu. Agradeço a minha oportunidade. Bate palma para Jesus. Amém. Oh, maravilha! Estamos no tema sobre intercessão. Amém, igreja? O poder da intercessão. Os estudos bíblicos, ainda na extensão